Oi, gente, estamos aqui de novo, mais uma semana, bom demais estar aqui no One College Talk, mais um programa que a gente tem trabalhado e não medido forças de formarmos, vemos Deus formar através da vida de vocês, através desse programa, um colegiado de uma geração forte na palavra, sedentas por Deus, conhecimento científico, teológico, filosófico, uma geração inteligente que ama a Deus e proclama as suas verdades. E hoje nós temos aqui um bate-papo muito especial, um bate-papo que vai falar aí de algo que tem sido realidade na vida de muitos, que é assunto em vários canais de mídia, em vários momentos, em várias situações. Todos aí temos alguns desafios, ou informativos, ou até mesmo estamos passando aí por algumas crises sobre ansiedade, sobre sermos ansiosos, sobre os nossos anseios. E para isso a gente precisa de um profissional à altura daquilo que a gente precisa conhecer e saber. E nós temos aqui uma baita psicóloga que eu tenho um carinho enorme e eu tenho o privilégio de estar aqui com ela, Rebeca. Oi, gente. Posso chamar de Rê? Pode, então tá bom. autorizado. Rê, obrigado demais por ter vindo aqui. Um privilégio estar conversando com você, né? Um privilégio poder ter esse tempo. Um privilégio te seguir lá no Insta e receber todo o conteúdo que você compartilha lá. Aprendo muito, desfruto muito e vejo que você transborda, né, muito da graça de Deus, muito do seu conhecimento para essa geração. E para mim é um privilégio poder falar disso com você aqui hoje, para a galera que vai estar acompanhando a gente. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito empolgada de estar aqui também. Também é um privilégio para mim. Ah, que legal. Rê, me fala, vamos começar falando de você, sua origem. Nasceu aonde? Sua idade hoje? Família sempre cristã? Se converteu quando? Andou desviando? Voltou? Como é que é a história da Rê até o dia de hoje? Casada? Tem filho? Não tem? Tá bom. Conta tudo, Rê. Bom, então, né, eu sou a Rebeca, eu tenho 25 anos no momento, sou psicóloga, sou formada há 3 anos e meio, já estou atuando com psicoterapia clínica. A minha família sempre foi cristã, a gente sempre foi crente lá em casa, né, de berço. Eu nunca consegui datar, assim, quando que eu me converti, porque eu, né, acho que quem nasce, às vezes, família cristã, meio que sempre foi crente, sei lá, né, mas eu, nem sempre, né. Mas eu acho que a época que mais me marcou, assim, que eu realmente comecei a mais intensamente buscar a Deus de verdade, acho que foi por volta dos 15 anos. Depois do meu primeiro ano do médico, eu não digo assim, desviei, porque sempre fui temente a Deus, sempre fui na igreja, nunca deixei de ir na igreja nem nada, mas acho que não entendia muito bem ainda, né? Como as coisas aconteciam, enfim. Mas aí, com 15 anos, que realmente, como eu tava comentando antes, os amigos todos se converteram da escola e daí parece que a gente vai se unindo, se fortalecendo. Então, foi nessa época que a gente começou a buscar mais a Deus, jejuar, intervalo vida, falar de Jesus para as pessoas, enfim. Então, acho que essa foi a época mais marcante, assim. Aí, vamos ver, sou casada com o Tarek, né? Também pastor aqui na igreja. O One Flow Ministério, uhul. Ainda não temos filhos, queremos planejamos logo. Acho que foi o pastor Tarek que postou que ele tava ele soltou no culto, assim. Dando uns spoilers aí. Quem tem mais vontade, Rê? Você ou ele? Nós dois, assim. A gente sempre... Eu tinha um pouco de medo, assim, de ser mãe. Entrando já no assunto ansiedade, né? Tinha um pouco de medo, assim, sobre como seria isso e tal. Tinha medo de não querer me sacrificar, porque eu sei que acho que ter filhos é muito sacrifício, né? Então eu tinha medo disso. Mas o Tarek sempre quis ser pai novo também. Então, eu também, né? Sempre quis ser mãe nova. Então, agora a gente tá aí. Eu recebi uma coragem do Senhor, né? Acho. Nós dois. Às vezes oscila, né? Às vezes fica tipo, meu Deus. Será que é mesmo? Será que é isso mesmo? Que loucura, mas... E vocês têm ideia de quantidade, assim, tipo, planos de vocês? Então, a gente sonha, assim, sonho em ter, tipo, 4. Sério? Isso porque até pouco tempo você tinha medo. Exato, né? Pra você ver como o negócio... O milagre foi grande. Mas eu sei, a gente sempre brinca
brinca que não sei se vai ser, tipo, entrar na faculdade. Que você entra na faculdade querendo fazer doutorado, aí no fim você tá só, tipo, se eu me formar, tá bom, né? Então, eu não sei, mas no mínimo 2. No mínimo 2 e acho que máximo 4. Entre esses 2 números aí, tá bom. E a tua graduação foi na Federal, em Psicologia. Sim. Você, depois da graduação, você fez mais algum outro curso? Tá fazendo? Eu fiz uma pós-graduação online num instituto muito bom de análise do comportamento. É a minha abordagem, análise do comportamento. Então, uma pós em análise do comportamento clínica, que é o que eu faço, basicamente. Né? E você já terminou essa pós? Terminei, e também estou em um curso de formação em neurociência para psicólogos, que eu achei que foi um complementar importante, assim, também para minha atuação. Cara, eu sou fissurado na neurociência, assim, nas coisas. Eu fiz uma pós de liderança, né, numa faculdade de business e abordaram, tinha psicólogos ali falando do meio corporativo e tudo mais. E a neurociência é muito utilizada. Aí eu fui pesquisar, fui ler, gosto demais. Vejo suas postagens de neurociência sobre ansiedade, sobre a galera, os adolescentes e tal. E um neurocientista hoje no Brasil, ele precisa ser ou médico ou psicólogo. Nos Estados Unidos é uma graduação, Rê. Caraca, olha só. E assim, eu acho que, cara, se um dia chegar isso aqui no Brasil, eu sou fascinado, assim, pelos estudos que tem na neurociência. É muito interessante, assim, porque realmente faz sentido ser um curso só. Porque é muita coisa, né? Você vai estudar o cérebro. Tanto que no curso de psicologia não tem muito, assim, nos cursos de psicologia no Brasil. Na graduação não se fala tanto, as abordagens não aprofundam tanto. O que tem é neuropsicologia, só que vai focar muito nas partes do cognitivo. Então, transtornos de aprendizagem, memória, atenção, né? Enfim, essas questões são, sei lá, meu filho tem TDAH, vai fazer uma avaliação com um neuropsicólogo. Então, é mais ou menos nessa área que no Brasil já tem força, né, a neurociência. Mas não nessa parte por exemplo, das emoções, ansiedade, a depressão. É uma área muito nova. Tanto que esse curso que eu tô fazendo, na verdade, essa psicóloga fez um mestrado na Inglaterra. E aí ela trouxe os conhecimentos que ela aprendeu lá, mas não justamente porque aqui não tem algo muito específico. Então, me parece que nos outros lugares tá bem mais avançado a coisa, né? Sim. Nesse estudo aí. Sim, e eu Estados Unidos eu achei bem fascinante. forte. E olha que eu peguei, tipo, pinceladas, né? E eu que sou curioso, que saio lendo. Mas hoje, se você vai ver, por exemplo, eu pesquisei para fazer um curso de neurociência, uma pós em neurociência, ainda é muito focada pro meio corporativo, assim. Que foi o que deve se fazer aquela abordagem que eu tive. Exato, né, para liderança e tudo mais. Ou então tem daí a área de neurofisiologia, que daí vai para muita parte médica. Então, a psicologia ainda tá, acho que se situando. Aqui no Brasil ainda tá se situando, assim, nessa parte da neurociência. Mas eu torço pra que evolua isso aí, porque é muito. Eu também. Muito fascinante. Nossa, muito. E você sempre foi boa aluna, nerd, ou dava trabalho pros pais, tinha bons resultados? Como é que você era, Rê? Não, eu sempre fui nerd. Assumidamente nerd? Assumidamente. Nunca. Assim, não vou dizer que eu sempre fui estudiosa. Porque eu era meio, sabe assim, já sei, então não vou estudar muito, entendeu? Então, tipo... Então você não tirava notão ou você não precisava estudar pra tirar notão? Eu me contentava com estar na média, sem estudar, entendeu? Entendi. Então, assim, no terceirão eu estudei muito até pra passar. E tudo isso. Mais, né? E aí no terceirão, por exemplo, só tirei notão. Mas no primeiro ano era tipo assim, eu tirei a média necessária pra passar de ano no terceiro trimestre, então não me importo de tirar um 4 no último, que não vai pegar a recuperação. Já passou. Era a minha... Assim, até o primeiro ano. Aí no segundo já fui me preocupando um pouco mais, tipo, tá bom, ano que vem tem vestibular, então talvez esse conhecimento eu vou precisar dele, né? Então vou estudar, mas nunca fui de me esforçar muito, assim,
E não a dava faculdade trabalho. também foi mas- nessa pegada também, de garantir nota? É que aí a faculdade tem um negócio que é muito diverso, né? Não sei como que era o curso de matemática, por exemplo. Aham. Mas na psicologia, como tem abordagens muito diferentes, eu já entrei praticamente sabendo que eu queria ir pela análise do comportamento. Só que a análise do comportamento é, tipo, menos de 1/4 do curso, entendeu? Então, tinha lá a psicanálise, que eu não era muito fã, tinha a história cultural, que eu não era muito fã, tinha a fenomenologia. Que eu não, até hoje, se você me perguntar, eu vou ficar, quê? Não sei direito, entendeu? Então, assim, nunca peguei uma recuperação, nunca peguei uma final na faculdade. Então, eu sempre estudei o suficiente pra não pegar uma recuperação. Mas nas matérias que eu sabia que eu não ia usar muito, eu, tipo, não estudava muito, Você já não. foi meio que selecionando dentro da própria... Mas as que eu gostava, que eu sabia que eu ia usar, neuropsicologia, sempre gostei muito, a análise de comportamento, daí eu sempre me dediquei mais, assim. Mas o resto era mais, tipo, o suficiente. Pra conseguir. Tá certo. E hoje, como é que você tá trabalhando? Você trabalha atendendo, fazendo a psicologia clínica. Isso. Consultório online, 100% online, 100% consultório. Como é que é essa pira aí, Rê? Quando eu me formei, quando eu tava na faculdade, eu tinha... se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018 que permitiram o atendimento online. Então, pensa, isso já foi super recente. Eu entrei na faculdade... 2018, Eu entrei na faculdade em 2015 e me formei no final de 2019. Então, já tinha minha cabeça muito formada pra clínica presencial. Certo. Quando começou a poder ter online, eu tinha preconceito, assim. Eu falava, não deve ser legal, não deve funcionar, não vou fazer, tal. Aí, tanto que eu me formei, em 2020 comecei a atuar, e eu nem fui... Você precisa do EPSI, que é um registro no conselho, pra você poder atender online, é específico. Certo. E eu nem fiz esse negócio, porque eu falei, eu nem vou atender online, entendeu? Eu me organizei com uma colega, uma amiga minha que também se formou comigo, pra gente abrir a nossa salinha, dividir a sala e começar a atender presencial. Até março, né, de 2020, que aí veio a pandemia. Aí já não podia mais fazer presencial. Pois é, até pôde. Como a psicologia sempre foi serviço essencial, sempre pôde atender presencial. Só que a maioria das pessoas preferiu fazer online. Sim. Então, eu migrei para online. Aí, no fim do ano, 80% dos meus atendimentos eram online. Aí já não fazia muito sentido para mim manter o aluguel da sala. Tinha todo um deslocamento. A minha sala era bem equipada para o presencial, mas a minha cadeira que eu atendia online era de plástico, então era a maior parte do tempo eu atendia online. Então eu falei, acho que chegou o momento de não atender mais presencial. Ir para online. Ir para online. E agenda lotada, né? Agenda cheia, graças a Deus. E você tem noção, você com certeza deve ter noção, mas eu me assusto. Quantos @psi. tem hoje? Nossa, tem muitos. Muitos, muitos mesmo. E você consegue... Hoje, quando você consegue um paciente, é via as suas postagens ou é via networking presencial, seja na igreja, conhecidos e tudo mais? Então, de onde que vem? A maioria é pelo Instagram, assim, com certeza. Tem gente que vem também do presencial, assim, né? Gente que me conhece e tal. Mas a grande maioria é do Instagram, assim. Eu entrei... Quando eu comecei... Eu fiz o meu perfil no começo de 2020. Ainda não tinha tantos psicólogos online, assim. Eu acho que eu peguei bem esse crescimento. Hoje eu sinto que realmente já tem muitos. Mas então eu acho que nesse crescimento que deu pra me diferenciar um pouco, assim. Ter mais alcance e tal. Então eu acho que o meu perfil já passa alguma autoridade para as pessoas que chegam ali. E aí... Passam, Rê. Eu faço mentoria com os meus alunos. Os que vão fazer psicologia, às vezes eu encontro os que estão cursando, então o que vão fazer, eu passo o teu @ para eles e falo, a psicologia tá indo por esse caminho, segue a Rê, olha a quantidade de seguidores que ela tem, olha o trabalho que ela faz, agenda lotada, tudo online, é um novo jeito. Se você fosse comparar, Rê, assim, tira qualquer outro critério. O atendimento em si, você sente perda? O fato de ser via tela ou que você tinha no consultório? Não mesmo, assim. Eu achava que teria, mas não. Quando eu comecei a atender, eu percebi que
funciona igual. Tem gente que prefere o presencial por inúmeros motivos. Às vezes a pessoa não sente privacidade em casa pra fazer a sessão. Eu atendo várias pessoas que vão, às vezes, pro carro, pra uma praça, fazer terapia. Aí, às vezes, tem gente que realmente prefere estar ali, né? E eu acho muito válido, né? Enfim. Mas eu não sinto perda. Eu confesso que, às vezes, o que eu sinto é que, às vezes, a gente cria uma conexão tão forte com a pessoa que, às vezes, eu só queria dar um abraço nela, assim, sabe? Tipo, ter esse afeto ali, tipo, dar um abraço e tal. É uma coisa que, às vezes, eu sinto falta. Mas como, tipo, não é algo que vai necessariamente definir se a terapia vai ser bem sucedida ou não. Eu fui pra terapia, eu fazia terapia, faço terapia, né? Tô sempre tentando me manter acompanhado. Né? Aliás, tinha que vir cobrado assim na conta de luz, né? Já tinha que estar embutido. Tinha. Eu fui conhecer na pandemia. Que daí o próprio terapeuta falou, agora eu só vou fazer atendimento online. Me adaptei bem. Como paciente. Eu também. Como paciente, eu me adaptei bem. Antes da pandemia, quando eu fiz presencial. E aí, depois da pandemia, fiz online. E pra mim é muito prático, porque não precisar sair de casa pra fazer terapia é muito bom, entendeu? Então, a questão trânsito, estacionamento, tal, tem toda essa logística, né? Mas eu conseguia na minha casa avisar a família, gente, eu vou pra consulta agora. Isso é importante, né? Eu tenho essas condições. Às vezes se tem interrupção, assim, ou às vezes você não sente, fica meio com medo da pessoa estar ali na porta ouvindo tudo que você tá falando. Aí tem gente que... É horrível, né? Aí fica ruim, mas ali em casa eu consegui fazer. Que bom. E realmente adaptei bem isso aí. Que bom. E hoje no ministério, Rê, quem que é Rê ministerialmente? É só como uma psicóloga ou na igreja local mesmo, esposa de um pastor da PIB? Como é que é a tua atuação ministerial? Eu demorei ainda tô construindo minha identidade ministerial, se podemos chamar assim. No começo eu não sabia muito bem qual era o meu papel. Na minha igreja antiga, eu sempre fui líder de célula, envolvida em tudo e tal. Só que você chega na PIB, é uma igreja enorme, que parece que já tem gente pra fazer tudo, assim, né? Então você fica meio tipo, será que precisa de mim mesmo? Eu cheguei também liderando célula aqui na igreja, aqui na PIB. Mas aí tive um tempo meio off, assim, de servir, assim. Eu falei que, nossa, tava precisando de uma pausa depois de tantos anos, assim. Mas aí, né, Deus começou, ei, querida, já deu sua pausa? Vamos voltar a servir? Aí, né, agora eu tô bem envolvida no Ministério de Adolescentes, que é o ministério em que o Tarek pastoreia. E aí, assim, é claro que é impossível separar a Rebeca da psicologia, né? Então, com certeza eu uso muito da psicologia pra tudo que eu faço, né? Porque é um negócio assim, nas relações pessoais você usa, né? Tipo, não tem como separar. Mas eu gosto de me diferenciar. Tipo, eu não quero ser terapeuta das pessoas que eu pastoreio, sabe? Sim. É muito bom poder falar de Jesus, tipo... Poder chegar e falar, nossa, se você estivesse na clínica agora, eu ia ter que seguir por um caminho. Mas aqui eu posso falar, Jesus te ajuda. A gente pode orar, a gente pode ir na clínica. Sim, já tem essa... exatamente. Então aqui eu tô aproveitando essa liberdade, sabe? Posso orar pela pessoa, posso falar de Jesus diretamente, não preciso ter medo de falar, né, as coisas da Bíblia, usar a Bíblia e tudo mais. Então isso é muito bom. Então... Então hoje a atuação ministerial é o acompanhamento, aconselhamento, pastoreamento dos adolescentes. Te pesa, Rê, a mulher de pastor? Não. Antes eu achava que tinha uma responsabilidade. Acho que, claro, né? Vem uma responsabilidade junto. E é claro que vem, às vezes, uma expectativa das pessoas, né? Mas eu consegui, de certa forma, me libertar um pouco dessa expectativa pra descobrir a esposa de pastor que eu quero ser, sabe? Então, eu vejo muito a importância de apoiar o Tarek no ministério, né? Tipo, enfim, é muita demanda, é muita coisa. Então, ser um suporte ali pra ele, isso é muito importante. E também ser uma referência pras meninas, assim, né? Então, mas não é um peso, assim, eu gosto, eu
me apaixonei pelos adolescentes, então gosto de estar junto. Não é algo tipo, ai, nossa, Que é saco, o né? peso, tem que ir lá fazer, né? Tem que cuidar Exato. disso. Não. E seja o teu público hoje de terapia acaba sendo jovens e adolescentes, Rê? Sim. Tem muito adulto, não tem adulto? Tem adultos também, mas a maioria transita entre lá os 15 a 26. Aí tem pessoas mais velhas também, de 30 e poucos. Tem algumas pessoas mais de 30, não é uma ou duas, são mais. Mas a maioria são jovens, assim. Até mais do que adolescentes. Entendi. Entendi. Então, eu acho que a gente consegue falar sobre um dos tópicos aqui, baseado na tua experiência, não só como conselheira aqui na igreja, né, no pastoreamento desses adolescentes, mas também como terapeuta. Uhum. Pegar os meus alunos, pegar ali os meus filhos, pegar essa galera que a gente conversa aqui na igreja, projetos, os anseios, os desejos, os sonhos. É a idade certa de fazer. Certo? A gente precisa, é a hora que as ideias vão tendo, que tudo vai acontecendo. Vou te fazer uma pergunta naquilo que eu tenho impressão. Meus filhos, nesse público todo que eu já te falei. Você não tem impressão que eles estão com alguns anseios que eu fico olhando assim, cara, não era hora de você estar preocupado com isso. Tipo uma antecipação, uma angústia. Parece que eles estão sempre atrasados nas realizações. Sim. Você percebe isso? Você tem ideia do que isso acontece? Tem ideia do porquê que se isso foi sempre assim, se é da idade? Eu não me lembro de ter sido um adolescente assim, tão preocupado com coisas que talvez não fosse para eu me preocupar naquela idade. Né? Qual que é a tua visão que você tem disso? Eu tenho a sensação de que parece que tem uma ideia de que a sua vida vai começar quando você entrar na faculdade, assim, ou quando você começar a trabalhar. Então, parece que a adolescência é não sei, tô pensando agora, quando eu era adolescente. Parecia que, tipo, eu tenho que acabar isso aqui, entendeu? E ir pra próxima fase, pra minha vida começar, sabe? Parece tipo, que essa fase não significa nada. Sim, mas já é vida, né? A adolescência já é a vida acontecendo. E tanto que, poxa, a gente olha pra trás e fica, puxa, eu queria ter aproveitado mais, né? A fase que eu estava vivendo. Mas eu acho que é uma tendência pra vida toda, sabe? Se você não cuidar, assim. Tipo, parece que a vida toda você corre o risco de estar sempre querendo viver a próxima fase. Sem desfrutar da fase atual. Exato. Então, por exemplo, eu tinha muito isso de assim, tô na escola e eu sempre pensava, nossa, não. Quando acabar essa fase, quando acabar o vestibular, quando eu entrar na faculdade, aí a minha vida vai começar. Aí vai ser muito... Aí eu vou ser feliz, entendeu? Aí você entra na faculdade, daí não, quando eu acabar a faculdade, sério, daí eu vou ser muito feliz. Quando eu sair da faculdade... Então, parece que sempre a gente coloca um ponto de partida. É isso aqui que eu tenho que começar a viver pra daí... E fora que também tem muita comparação, né? As pessoas vivem coisas em tempos de vida diferentes. Então... Eu escolhi o meu curso de faculdade com 14 anos, no primeiro ano. Mas tem amigas que escolheram no terceirão, com 17, 16, 17. E tá tudo bem. Só que aí, às vezes, a pessoa que tá com 14 olha pra outra de 14 que já se decidiu e já pensa, meu Deus, eu não tô decidida ainda. Tem algo de errado comigo. Eu preciso escolher o que eu quero, tá tarde, né? Acho que daí vem essa sensação de atraso, como se... Parece que sempre tem alguém vivendo o que você deveria estar vivendo. E aí, então, isso quer dizer que tem alguma coisa de muito errado com você, porque você ainda não tá vivendo o que essa pessoa tá vivendo. Aí, seja entrar na faculdade, seja... Namorado, entrar na faculdade, carreira. Casar, filho. Vida com Deus, Rê. A pessoa acha que nessa comparação, cara, eu já devia estar vivendo... Mas calma, por quê? E traz essa angústia, traz... No dicionário, ele define anseio, que pra mim é uma palavra bonita, como aflição. Ele traz essa definição, me chamou a atenção. Assim, a ação de ansiar, uma das classificações, é a aflição. E é assim que eu vejo essa galera. Eles ficam aflitos, e às vezes é uma aflição que não precisa, né? Entendo a imaturidade, mas eu ficava com a impressão
e eu acho que você explicou muito bem. Há uma comparação, há uma sensação de que, cara, tem alguém vivendo Tá na minha frente. algo que eu já devia estar vivendo e não Uhum. estou. Isso você acha que starta alguma angústia? Ah, com certeza, né? Porque eu acho que também é muito cultural, assim, Por exemplo, né? Hoje me assusta um pouco pensar que as crianças estão na escola e já tem que estar pensando no vestibular, entendeu? Já tem Enem, simulado do Enem no 9º ano. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, É desse jeito, né? socorro! Tipo, aí parece que você nunca pode estar só vivendo. Não, você tem que estar vivendo aqui, mas você tem que estar pensando lá na frente. E é claro que é importante a gente pensar no longo prazo, né? Responsabilidade, não dá pra... Não, só vivo agora como se não houvesse amanhã. Também não é por aí. Aí já entra no nível de uma certa irresponsabilidade, né? Isso, tipo, como se só o agora importasse. Também não é isso, mas acho que gera muito... até pensando na realidade lá, né? Da escola, puxa, eu tenho que passar no vestibular, numa federal. Aí você já tá pensando nos seus concorrentes, entendeu? Se você começou a estudar hoje... Não, mas com certeza teve alguém que começou a estudar no passado, entendeu? Então, aí parece que você tem que estar sempre competindo com alguém. E acho que o vestibular contribui muito pra isso, assim, pensando, né? Mas aí não só isso, aí o mercado de trabalho. Não, porque sempre tem alguém que fez um curso a mais do que você, que se formou e já tá trabalhando desde antes, estagiando. E antes os processos seletivos do mercado de trabalho eram processos mais internos, sabe? Você ia lá, conversava com alguém, o pessoal lá da direção se reunia, tem esse currículo, tem aquela coisa e tal. Você se mostrava mais escrevendo um currículo. Hoje o processo seletivo dura meses. Você se compara o tempo todo. Você vai para um grupo que vai fazendo aquele funil. Eram 50, aí sobram 20, você está na próxima fase, você está feliz. Mas dentro desse 20 você percebe que tem uns 2, 3 que são muito melhor que você. Entendeu? Aí você começa, vai para outro funil de 10. Isso vai dando uma angústia nessa galera e vai gerando toda essa comparação. Faz muito sentido isso. E o vestibular starta isso mesmo. A gente tá ali com a galera. Tem que ajudar, tem que dar suporte. E aí, porque aí deixa de se tornar simplesmente uma vaga na faculdade ou uma vaga numa empresa. É a minha vida, entendeu? Parece que a minha vida depende disso. Se eu não passar no vestibular de primeira, na federal, em primeiro lugar, eu não vou ser bem sucedido, eu vou fracassar. Vira uma autodefinição, a pessoa se autodefine com aquilo. Porque uma coisa que bom, tô pulando tópicos Fica aqui, mas que a ansiedade existe é para nos preparar para situações que arriscam a nossa sobrevivência. Aí você vai ver o que as pessoas estão ficando ansiosas hoje. Não são coisas que têm risco à sobrevivência. Não é tipo, você vai morrer se você não fizer isso, sabe? É tipo, talvez você não vá, beleza. Talvez você demore 1 ano a mais pra entrar na faculdade, mas você não vai morrer por causa disso, né? Não era pra gerar a ansiedade, né? Exato. E sobre a ansiedade mesmo, falando na psicologia, nesses transtornos todos, essas angústias emocionais que você trata ali, não só ansiedade, pode pegar aí depressão, os outros demais transtornos que sempre existiram e tudo mais. Como é que se define assim, gente, descobriram na humanidade um tal de transtorno chamado ansiedade, aí tem então um DSM, aí tem o DSM, aí começa a existir, aí é oficial, isso aqui é um transtorno, é uma doença, é alguma coisa. O que precisa acontecer? Qual que é a história da ansiedade até ela ter um CID? Sim. Porque pra mim a ansiedade era comer unha, era ficar era batucar, isso era uma pessoa, né? Inquietude. Inquietude, aquela ansiedade véspera de viajar pra praia, de demorar pra dormir. Sim. Mas agora tem todo um aparato em cima da ansiedade. Hoje já se nomeia mais, né? Isso. E como é que isso foi construído? O que acontece? Como é que é o processo dentro da psicologia, dentro da medicina para isso? Então, na verdade, até onde, né, eu entendo também sobre esse assunto, não sou mega especialista nos manuais, assim, realmente de transtornos e tal. Mas é muito convenção,
né? Então, a gente tá no DSM-5. Acho que logo vai lançar o 6, se eu não me engano. São convenções do que incomoda, sabe? Então, por exemplo, existiam transtornos mentais do passado que hoje já não estão mais no DSM, né? Já não são, por exemplo, a própria... bom, enfim, não sei agora um exemplo. Ou vamos pegar, por exemplo, a homossexualidade, né? Antes era um transtorno. Era considerado... É verdade. Era homossexualismo. Exato. Né? Então, antigamente era considerado uma doença. Hoje não é mais. Não é mais. Saiu do DSM, saiu do... Exato. Mudou o nome e tal. Então, pra você ver que isso é só um exemplo de como são convenções. Antigamente existiam coisas que, aos olhos da sociedade, eram disfuncionais, eram fora do padrão, eram fora do normal e que precisavam ser diagnosticadas com uma doença. E hoje já não são mais. Certo. E vice-versa. Hoje já tem doenças, né, transtornos, que antigamente... Eu tinha um professor da faculdade que ele falava que o nosso cérebro é diferente. Transtorno mental tem essa questão. Nossos cérebros funcionam de forma diferente. Então, se eu tenho 1,68. A minha altura é diferente da sua, minha cor de cabelo é diferente da sua, a minha cor de pele é diferente da sua. Por que o nosso cérebro vai ser exatamente igual? Né? Então, nossos cérebros funcionam de forma diferente. Então, a própria atenção, né? Então, hoje já tem muitos diagnósticos de TDAH. Porque a pessoa não tá prestando atenção, né? A criança não tá prestando atenção na aula e tal. Agora, você vai pegar... Como que você vai comparar, por exemplo, a nossa atenção antes da pandemia e depois da pandemia? Não sei se você sentiu diferença. Mas eu não consigo mais ficar 50 minutos igual eu ficava na escola, concentrada, só prestando atenção na aula. Não fico mais, sabe? Não, porque hoje já tem muito mais estímulo das redes sociais, do celular, computador. Sim. Você vai ver uma aula online... Você não vai ficar ali... Ninguém espera que a pessoa deixe o celular de lado e fique ali 1 hora prestando atenção. Você vai, de tempos em tempos, ver o Instagram, vai ver o WhatsApp, entendeu? Então, a nossa atenção mudou numa janela de poucos anos. Quanto mais, tipo, existem diferenças entre cada ser humano também. Certo. Só que daí a gente se diagnostica. Ah, não, tal atenção é errado, tal atenção... É um transtorno. Temos que dar o transtorno de déficit de atenção. Porque a pessoa não presta atenção do jeito que a nossa sociedade considera que seria o jeito certo de prestar atenção. Ou que a pessoa precisa prestar atenção. Porque a nossa sociedade é construída em aulas, né? Tipo, num formato específico. E não é uma crítica aqui ao formato de aulas. Mas é um formato específico de aulas que atende a alguns e não atende a muitos. Exato. O próprio horário. Né? Esse mesmo professor falava, ele estuda o sono, né? Então ele fala, tem pessoas que funcionam muito bem de manhã, tem pessoas que funcionam muito bem à noite, à tarde. Só que a nossa escola é das 7h15 ao meio-dia. Você acha que todas as pessoas do universo funcionam bem de manhã? Não, né? Não é. Mas às vezes a pessoa que não acorda bem de manhã, ela tem algum transtorno. Não que tenha, né? Mas ele falava, por exemplo, né? Então, por que existe hoje o transtorno de aprendizagem na matemática? A descalculia, né? Porque a matemática é cobrada nas escolas. Se futebol fosse cobrado nas escolas, se fosse obrigado a ter uma habilidade nota 7 em futebol para passar de ano, provavelmente ia ter um transtorno chamado desfutebolia. Ele falava assim. Olha só! E eu achei isso genial, assim, porque na verdade... Tipo... Tem pessoas que são muito boas em música, em habilidades sociais, em inteligência emocional, mas não são boas em matemática. Só que a gente tem um transtorno da matemática, não tem um transtorno dessas outras coisas, porque a matemática a gente precisa cobrado no currículo. Exatamente. Aí, então, por exemplo, os casos de ansiedade que você trabalha, você faz algum relatório para algum órgão, para algum instituto dos casos que você tem, para virar pesquisa, para então, quem sabe, daqui a pouco isso virar um outro caso, um outro tipo de transtorno que gere uma medicação? Tem algum tipo de acompanhamento desse tipo? Não. Aí é mais se fosse fazer um mestrado, por exemplo, poderia pesquisar tipo uma coleta... resultado de pesquisas. Isso. Aí é mais dentro do meio acadêmico mesmo, assim. Não tem muito essa conexão. Inclusive, é uma questão, assim, que já foi levantada, né? De ter maior conexão entre a pesquisa com
a prática mesmo profissional. Mas tem muitos pesquisadores que também atuam, né, na prática, não são só acadêmicos e tal. Mas se houvesse essa conexão, acredito que os dados seriam bem mais produtivos, assim, bem mais bem utilizados, assim. Entendi. Eu acho que toda pesquisa, não só nessa parte da ansiedade, da psicologia, a pesquisa, quando você traz ela para o contexto prático, só colabora. Acrescenta, sim. A ansiedade, ela é transtorno, ela é algo ruim, certo? O transtorno, as crises de ansiedade. Eu gosto muito quando você fala, eu já vi outros falarem, sobre acolher a ansiedade. Eu acho isso sensacional, né? Eu queria que você explorasse um pouquinho isso. O que é isso de acolher a ansiedade? Fala um pouquinho, porque pra mim, ouvir aquilo e falei assim, cara, que alívio. Legal. Acho que justamente isso que você falou, né? A ansiedade é uma coisa ruim, certo? Não necessariamente, né? Então, existe o transtorno de ansiedade generalizada e alguns outros tipos de transtorno de ansiedade, né? Tem vários, se for pegar lá o DSM, tem vários tipos. De fobia social, por exemplo, ou fobia específica, o toque, me fugiu outros. Enfim, né? Tem vários tipos de transtornos específicos, mas a ansiedade por si só, deixa eu tentar diferenciar. Então, como que eu diagnostico um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo? É quando a ansiedade daquela pessoa toma uma proporção que atrapalha a vida dela. Então, impede ela de fazer atividades do dia a dia que seriam importantes, né? Poxa, a pessoa não consegue sair de casa, por exemplo. A pessoa não consegue trabalhar, ou atrapalha muito, né? Nos estudos, por exemplo. Aí a gente tem um transtorno de ansiedade. Certo. Só que a ansiedade, por si só, é um sentimento natural, que todo mundo tem. Todo mundo sente ansiedade, né? Então, e ela não precisa ser prejudicial. Ela pode ser, inclusive, muito adaptativa. A ansiedade, igual eu estava falando antes, ela serve para nos prevenir de algo que pode ser ameaça à sobrevivência. Então, vamos entrar no... Tá, instintiva, coisa instintiva. Então, a ansiedade pode ser algo, por exemplo, assim... Vamos pensar lá nos nossos ancestrais, né? Que, puxa vida, eu tô vendo aqui uma pegada de um animal feroz. Pode ser que tenha um animal feroz ao meu redor. Preciso estar atento a esse sinal, porque se eu der bobeira, esse animal feroz pode me matar. Né? Então, a ansiedade tem essa função. Aí, pegando mais para os dias atuais, né? Um exemplo de ansiedade que pode ser num nível saudável. Tem o vestibular. Preciso estudar. Vou estudar, então. Sabe, assim... é uma prova difícil, né? Tenho concorrentes. Não tenho dinheiro para pagar uma particular e preciso entrar na federal. Ok, então deixa eu ver o que eu preciso para fazer para eu passar nisso. Tem que estudar muito? Quanto é muito? 5 horas por dia? Ok, 5 horas por dia é suficiente? Vou estudar 5 horas por dia. É a ansiedade cumprindo a sua função, entendeu? Ela tá prevendo um futuro ali, tipo, preciso me preparar pra isso e vou me preparar pra isso. Todas essas conclusões boas que levaram pra uma proatividade foi gerada por uma certa ansiedade. Exato, porque se não houvesse nenhuma ansiedade, a pessoa não tá... isso também não é nada saudável, porque daí a pessoa não pensa, sabe? Tipo, não pensa que amanhã ela tem uma prova e que ela precisa estudar pra essa prova, senão ela vai reprovar. Então, um certo nível de ansiedade é muito saudável e muito adaptativo. Então, só queria fazer essa diferenciação. A ansiedade não é necessariamente algo negativo. Se tornou uma palavra que traz esse teor negativo, porque está associada ao sofrimento, mas é possível sentir ansiedade sem sofrer. Agora, quando ela começa a gerar sofrimento, que daí é outra história, né? Que daí a gente vê os transtornos, precisa realmente tratar essa ansiedade para que ela não gere esse sofrimento. E aí, acolher a ansiedade, né? O que isso significa? Isso é complexo, né? Pode significar várias coisas, mas no sentido de que se eu tenho esse sentimento
que eu fui programada pra isso. E agora a gente tá num contexto crente, então eu posso falar isso. Pode falar à vontade. Deus nos fez desse jeito. Deus nos fez pra sentir ansiedade. Deus nos fez pra sentir medo. Senão a gente não sentiria essas coisas, né? Então, eu posso entender que a ansiedade não é minha inimiga. Às vezes, quando ela gera sofrimento, é porque ela começa a passar um pouco do ponto de entender, avaliar os riscos, o que realmente é risco e o que não é. Então, aquilo que eu tava falando, nem tudo que a minha ansiedade faz eu sentir como se fosse uma ameaça à sobrevivência é de fato uma ameaça à sobrevivência. Várias vezes, justamente não é. Então, se eu não passar no vestibular, isso não significa que a minha vida tá destruída, que eu nunca mais vou ser amada por ninguém, que meus pais vão me jogar pra fora de casa e por isso eu vou morrer. Não, significa que, ok, não vai ser tão legal, vou ter que esperar um ano a mais, vou talvez ter que fazer mais um ano de cursinho. Mas eu vou sobreviver, né? Então, a gente se lembrar disso é importante. Mas ela tá ali, e ela tem uma função pra estar ali. Então, acolher a ansiedade pode significar, quando eu perceber que ela está aqui, ao invés de eu tentar lutar contra ela, porque normalmente essa frase do acolher a ansiedade vem de um contexto em que a gente tenta controlar ela. Não sei se você já, por exemplo, tentou controlar a sua ansiedade, mas normalmente não dá muito certo. Insucesso é todas as impossível, vezes. Exato, né? Porque aí você fica ali, meu Deus, tô ansiosa. Eu preciso parar de ficar ansiosa. Deixa eu controlar a minha ansiedade. Aí, quanto mais eu tento controlar, menos eu consigo, mais ansiosa eu fico. Só arranjei mais um motivo pra ficar empolgado. Agora eu tô ansiosa porque eu não consigo controlar a minha ansiedade. Exatamente. Começa a virar um acúmulo de gatilhos. Exato. Então, ou nem evitar ela, porque às vezes a gente tem situações que nos deixam ansiosos e a gente evita entrar em contato com aquilo. Então, sei lá, se viajar de avião é algo que me deixa ansiosa, então eu não vou viajar de avião. Só que se eu deixar de fazer tudo aquilo que pode gerar ansiedade, então eu não vou fazer nada na vida. Vou ser muito limitado. Então, acolher a ansiedade vem com uma resposta a essas duas outras opções. Nem controlar, nem evitar. Vamos acolher. Ou seja, entender que a ansiedade vai fazer parte da vida. Eu não preciso lutar contra ela, mas ela também não precisa me dominar. Então, vamos pegar uma situação, por exemplo... Vou pegar esse exemplo do avião mesmo, né? Então, eu posso entrar no avião sabendo que vou ficar ansiosa e que tá tudo bem, porque se você for parar bem pra pensar, é meio bizarro viajar de avião mesmo, né? Tipo, você contraria muitas coisas. Né? Não fomos feitos pra voar. Não é? Então, várias coisas que nos deixam ansiosos, sei lá, falar em público, às vezes pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas, iniciar um contato social. A maioria das coisas que geram ansiedade tem um motivo pra ela estar ali. Tipo, seja o medo de morrer num negócio de metal no céu. Ou então o medo de ser rejeitada numa relação social, por exemplo. Ou o medo de passar vergonha, de passar um constrangimento. Tem um motivo pra ela estar ali. Então eu posso acolher. Ok, ansiedade. Você está me avisando que pode ser perigoso viajar de avião. Obrigada pelo aviso. Obrigada por estar aqui. Mas tá tranquilo, tá bom? Ó, é seguro. Eu posso começar a me acalmar e mostrar que a probabilidade disso que eu tô achando que vai dar... Com certeza vai dar errado, né? Porque a ansiedade vem como se 100% de certeza que o avião fosse cair e eu fosse morrer. Então eu posso me acalmar dizendo a probabilidade disso acontecer é baixa... tá tudo bem, né? Simplesmente acolher o sentimento que tá ali. Posso usar estratégias de regulação emocional. Então, eu posso, por exemplo, respirar fundo várias vezes. Isso ajuda muito. Quando eu respiro fundo, eu tô mandando uma mensagem pro meu cérebro de que não tem com o que me preocupar, porque a respiração acelerada, ela... né? Então... Tô falando muito, Fabiano. Você pode me interromper. Não. Tá ótimo. É que uma coisa vai engatando na outra. Vai puxando a outra. Manda ver, é essa a ideia. Então, a ansiedade, ela vem normalmente, os pensamentos, né? Meu Deus, eu vou morrer aqui nesse negócio, não vai dar certo. E aí eu não vou conseguir concluir os planos da minha vida. E o que vai ser da minha família, eles vão ficar tristes, enlutados. Então, a ansiedade normalmente tem esse componente dos pensamentos ansiosos, né? Que a gente vai... Ou, não vou passar no vestibular, eu vou ser uma decepção pra minha família, eu nunca vou conseguir ter uma profissão, eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro, não vou sair da casa dos meus pais nunca, eu vou ser uma fracassada e todo mundo vai me odiar, sabe? Então, tem esse componente dos pensamentos. Aí, o meu cérebro
meu corpo entende esses pensamentos como se eles fossem a realidade. Como se todas essas coisas terríveis que eu estou pensando estivessem de fato acontecendo. Manda mensagens pro meu corpo, tipo, corpo, tem uma ameaça aqui real presente, vamos lutar contra isso. E aí isso a gente começa a entrar, né? Eu começo a liberar cortisol, entrar no estado de luta ou fuga, do tipo, tem uma ameaça presente, eu preciso lutar contra ela. Aí que a gente sente, às vezes, tremores, né? A gente pode ficar com o coração acelerado, a respiração acelerada, dá aquele frio na barriga. Então, tudo isso é o nosso corpo se preparando para lutar contra essa ameaça. Que não é real, tá nos nossos pensamentos. Só no pensamento. Exato. Então, se eu respiro fundo, eu tô usando o caminho contrário para me acalmar. Eu tô respirando fundo, porque daí eu estou acalmando meu corpo. E aí tô mandando mensagens pro meu cérebro. Não tem ameaça aqui. Tá tudo bem. Pode ficar tranquilo. Aí o meu cérebro vai começando a acalmar, esses pensamentos vão se acalmando. E o meu corpo vai entrando num estado de normalidade, do tipo, tá bom, então não tem ameaça mesmo, podemos ficar tranquilos, podemos sair do estado de luta ou fuga, entendeu? Então, acolher a ansiedade é isso, é eu entender que ela vai fazer parte da minha vida, tá tudo bem ela fazer parte da minha vida, é importante que ela faça, mas se eu perceber que ela tá passando do ponto e ela tá alcançando um nível que ela não precisava, porque eu sei que essa ameaça que ela tá achando que é tão grande não é tão grande assim, eu posso regular ela, respirar fundo, me acalmar, posso falar comigo mesmo e falar, não tem risco aqui, não tem perigo, tá tudo bem, você tá segura. Eu posso me abraçar e mostrar pro meu corpo que eu estou segura, que tá tudo bem. Porque a ansiedade nada mais é do que eu tentando proteger a minha existência. Então, se eu sinalizo pro meu corpo que a minha existência está protegida, eu consigo acalmar essa ansiedade sem precisar fugir dela ou controlar ela. Rê, esse acolhimento, ele evita o que é diagnosticado como crise de ansiedade? Ele pode evitar? Sim, com certeza. Porque a crise nada mais é do que essa ansiedade que é normal, só que entrando num nível muito avançado, muito intenso, né? Que é quando normalmente você entra nesse looping de pensamentos ansiosos e aí pro seu corpo você está vivendo aquilo. Foi isso que eu falei né? Tipo, eu vivo a ameaça como se ela fosse... Imagina que você está colocando um óculos de realidade virtual e pro seu cérebro, naqueles 15 minutos de crise de ansiedade, é como se tudo isso estivesse acontecendo. E aí, normalmente, a gente não consegue frear isso porque os sintomas são muito intensos, né? Então, parece que você vai morrer, basicamente. Só que aí fica um aviso, você não vai morrer de crise de ansiedade, fica tranquilo. Então... só que é muito angustiante, né? Parece que você tá tendo um ataque cardíaco, parece às vezes falta ar. E isso aumenta ainda mais a ansiedade, entendeu? Então, se eu não sei reconhecer os sinais de que eu tô entrando numa crise ou de que eu estou numa crise e eu não sei o que isso significa, então, né, uma das primeiras coisas que a gente trabalha na terapia quando uma pessoa tem crise de ansiedade é sinalizar isso pra ela. Olha, você não vai morrer. E os sintomas intensos normalmente não duram mais do que 20 minutos. Às vezes você vai ter uma crise mais prolongada, mas não vai ser tão intensa, né? Você vai ficar num estado ansioso por mais tempo, mas uma crise aguda vai durar pouco tempo. Então, na pior das hipóteses, você pode só tentar se lembrar de que você não vai morrer e que aquilo vai passar, sabe? Certo. Então, mas se você já sabe reconhecer os seus gatilhos, sabe reconhecer quando você tá começando a entrar nessa crise, começando a entrar nesse looping, aí você já sabe se frear antes disso, sabe? Já sei que isso aqui que eu tô sentindo ansiedade, ok, estou sentindo isso aqui, então eu já vou criar uma estratégia do que fazer. Então eu, Rebeca, quando eu tô muito ansiosa, eu gosto de sair do ambiente que eu tô, se eu puder, né? E ir pra uma janela, olhar pra algum lugar e ficar só olhando pras coisas ao meu redor. Você pode fazer isso com estímulos da realidade, né? Então, se a minha ansiedade quer acreditar que aquilo que eu tô pensando é realidade, eu posso me mostrar o que é realidade. Então, eu posso pegar uma xícara, por exemplo. Vou pegar essa xícara e vou falar, isso aqui é real, isso aqui é de verdade.
os meus pensamentos não são realidade. Isso aqui é de verdade. E eu posso ficar observando esse estímulo da realidade. Eu posso ir para uma janela, como eu gostava de fazer, e ficar observando a realidade, sabe? E eu me trago pro presente, pro aqui e agora. Os meus pensamentos não são realidade. Eles não estão acontecendo. Eu não estou vivendo no futuro. Eu não estou vivendo daqui 30 anos, quando parece que tudo tá dando errado na minha vida. Estou no aqui e agora. E aí, quando eu me trago pro aqui e agora, eu posso olhar ao meu redor. E eu posso ficar, ok, tá tudo bem, sabe? Tipo, não tem nada aqui ameaçando a minha existência nesse momento, sabe? E olha só, deixa eu te contar. Eu sempre fui alguém ansioso. Quando começou toda essa preocupação sobre ansiedade, sobre transtorno e tal, todos os diagnósticos que eu tinha eu sou super aberto se precisar tomar medicação, tudo. Não tem problema nenhum com isso. Mas o diagnóstico que eu tinha, eles falavam, vai fazer natação. Vai nadar, vai treinar. A tua ansiedade, essa tua intensidade aí, essa coisa toda, você resolve com atividade física. E realmente, foi de boa até março de 2020. Março de 2020, me tiraram de sala de aula, né? Não pude mais para a sala de aula, tive que aprender a dar aula de casa. E foi um ano, caraca, eu fui passando mal, aquilo me agonizava, eu não entendia aquilo. Para mim foi bem ruim. Novembro de 2020, eu conversei com o terapeuta, falei, cara, tá muito ruim, mas nunca tive crise de ansiedade. Então procura um psiquiatra. Fui no psiquiatra e ele conversou ali e tal. Ele falou, Fabiano, é transtorno de ansiedade generalizada. TAG, é isso, né? Medicou, né? 1 ano e meio a 2 anos de tratamento. E realmente, que alívio. Né? Parece que alguns fantasminhas, assim, alguns medos, parece que são desfeitos com um remedinho ali. Você começa a entender melhor a realidade. Fiz 1 ano e meio de tratamento, né? Eu fui numa consulta aquela consulta de rotina. Para mim, eu iria continuar, né? Eu tinha até medicação ainda para continuar. E o terapeuta falou, o psiquiatra, né? Falou, encerramos aqui, 1 ano e meio está de alta, né? Eu falei, mas como assim? Os teus problemas não vão acabar. A tua ansiedade tá num estado que você vai poder voltar a treinar, vai poder... Toca a tua vida e você hoje consegue absorver os seus problemas da maneira certa. Fiquei feliz porque não esperava alta naquela consulta, né? Me vi assim, fiquei muito grato. E toquei minha vida. Aprendi a acolher a ansiedade com você. Né? Eu não sei se você já ouviu outros pacientes falar, os pacientes oficiais. Eu sou paciente do Instagram. Né? Mas, cara, dá muito certo essa parada. Dá muito certo. E eu tava me sentindo um sucesso. Assim. Falei, não, cara, tô de boa, aprendi, tô fazendo as coisas e tal. Maio desse ano, uma quinta-feira, acordei ruim. Troço que eu nunca tinha sentido, um mal-estar. Vou no médico, não vou, será que deve estar acontecendo tal? Mas eu não... Difícil eu não ir trabalhar para ir pro médico, né? Mas fácil marcar com o médico em sala, ele faz a consulta enquanto eu dou aula. Mas fui para a escola. Foram 6 aulas que parece que duraram 50. Eu tinha a sensação que eu ia morrer. Eu dei aula, eu dar aula de análise combinatória com choro engasgado. Eu falava, gente, o choro vinha assim, ó. E foi a manhã inteira. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Que doideira isso. Tinha aula a tarde inteira. Nossa. Mas acabou a aula da manhã, eu falei, eu vou passar no médico. Passei no pronto-socorro, conversei. O médico falou, isso é crise de ansiedade. Falei, Aí eu comecei a recapitular realmente o auge da crise, assim, eu tava em sala de aula dando aula. Né? Meu Deus.
Durou uns 20 minutos. Uhum. Foi aquela coisa assim que quando eu lembro... Mas para mim durou uma vida. Sim. Aí o médico me deu 3 dias de atestado. Quinta, sexta. Ó, você não volta para a sala de aula agora. Uhum. E sexta, sem aula sábado? Falei, tem. Então, só segunda-feira. Uhum. A Juliana, eu cheguei em casa, eu contei para Juliana. Falei, agora estou com atestado só segunda-feira. Mas agora você vai faltar hoje com atestado. Como é que você vai trabalhar amanhã e sábado? Porque eu nunca usei atestado, Rê. Caraca. O médico me dava, certo? Mas eu ia trabalhar. Eu sabia que ia passar. Né? Eu peguei e falei, eu não vou. A Juliana olhou e falou assim, é grave. Porque eu não fui. Eu fiquei quinta, sexta, sábado e eu não fui. E foi uma experiência que marcou, porque foi um dia que eu não consegui acolher. Por isso que eu te perguntei. Sim. O acolhimento, acho que ele evita a crise. Eu não sei qual foi o gatilho. Ainda não tem. Pensei em voltar, fui atrás para voltar à medicação. Foi considerado crise isolada. Para que mais 1 ano e meio por causa de uma crise? Sim, sim. Né? Vamos ver, vamos tentar, vamos dar uma chance. E vamos tentar acolher mais vezes. E foi uma experiência horrível. Só que aí chegou na segunda-feira e eu tive uma outra experiência que eu queria ver com você, que eu acho que você vai confirmar isso. Cheguei em sala, entrei em salas em alunos que eu faltei na sexta ou no sábado. Prof, o que deu? O que aconteceu? Eu falei, pois é, eu não sabia exatamente o que eu estava sentindo. Mas segundo o médico, eu tive o que isso é chamado de crise de ansiedade. O aluno saía lá da carteira do fundo para vir me dar um abraço. Que bonitinho. A compreensão dele... Eu falei, mas gente, eu não esperava. Para mim, eles sentem isso, eles sofrem isso. Eles, tá falando com os experts em ter aí eu crise de percebi, ansiedade. falei, cara, os caras têm total... O que eu nunca vi na vida, nem quando eu fui diagnosticado com transtorno, eu fui diagnosticado com transtorno numa terapia. Vamos procurar um apoio medicamentoso. Não, experimentei, horrível, não desejo para ninguém, é horrível, sim. Mas eu percebi que existe uma geração expert no assunto e sabem acolher e sabem contar. Não, professor, você sentiu isso? É isso. Que doideira é essa, Rê? É que hoje a gente já nomeia muito mais. Só que se você for olhar, sempre teve. Só que as pessoas não sabiam dar nome a isso. Então eu às vezes ficava me perguntando, né? Eu também sou uma pessoa, me considero com traço de personalidade ansiosa, né? Se é que a gente pode chamar assim. Nunca tive um diagnóstico, nunca chegou num ponto que me atrapalhou muito na minha vida, mas sempre fui uma pessoa mais ansiosa, assim. E aí ficou, cara, da onde isso? Porque a minha mãe, minha família, será que eles são ansiosos? Aí eu comecei a olhar, eles são ansiosos, só que eles não sabem chamar, sabe? Mas os comportamentos que eles têm, muitas vezes é de ansiedade também. Só que hoje, graças, né, a gente poder disseminar mais essa informação, a nova geração já sabe desde cedo nomear, já sabe desde cedo buscar ajuda, né? Já sabe desde cedo compartilhar essa experiência uns com os outros. O que antes era muito mais um tabu, né? Não imagino nunca o meu avô chegando pra um amigo dele falando ai, tô com ansiedade. Sabe assim? Imagina, ele nem... Acho que se eu falar, ele nem vai falar, não, ansiedade? Que isso? Eu não tenho ansiedade. Não, sai fora, isso aí é você que tem. Né? Então... Essa geração já sabe muito mais acolher, entendeu? Não, eu saí dali e falei, bom, quando eu estiver passando mal, eu já sei pra quem que eu posso pedir ajuda. Eu posso parar a aula, falar, gente, eu tô passando por isso. Senta aqui, prof, vem aqui, vamos te ajudar. Eles sabem fazer tudo. Eu fiquei assim, caraca. Muito legal. Olha só, vamos pra uma coisa mais bíblica. Sim. Mateus 6, 25, 27 e 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes?
qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele vai lá pro 34. Ui. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia tem várias... não conselho, não, é meio imperativo. Uhum. Não andeis ansiosos. Uhum. O que adianta ficar ansioso? O ansioso está em pecado? Pois é. Nossa, eu achei muito complexa essa pergunta. Eu confesso que eu não consigo, assim, te dar uma resposta. Mas o meu entendimento, tá bom? Tá. Vou falar aqui como Rebeca e não detentora da verdade absoluta. Perfeito, ótimo. Eu vejo sentir ansiedade... sentir ansiedade, eu não acho que isso seja pecado. Porque é um sentimento. Então, a Bíblia fala pra gente não ter medo. Mas a gente sente medo, né? E é adaptativo a gente ter medo. Então, a ansiedade, eu acredito que funciona nesse mesmo nível. A gente sente ansiedade às vezes e tá tudo bem. Agora, uma pessoa que está constantemente no estado de ansiedade, né? Eu não quero dizer que a pessoa está em pecado, mas eu acho que a pessoa está, de fato... A Bíblia fala ali, né? Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Então, né? Os pensamentos do que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Né? Então, essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos. Então, talvez isso se relacione com uma falta de entendimento da nossa identidade como filhos de Deus. Né? E às vezes... E com certeza isso daí vai falar muito com a história de vida de cada um. Mas, normalmente... uma pessoa que talvez tenha passado uma história de vida de inseguranças, de incertezas, de instabilidade, talvez não tenha encontrado essa segurança, por exemplo, em casa, né, com seus pais terrenos, ou às vezes, enfim, outras coisas que podem ter ameaçado. Isso é um dos fatores, né, que pode gerar ansiedade. Às vezes vai ter dificuldade de confiar de que tem outra pessoa que está cuidando de mim e que eu não preciso me preocupar. Porque eu sempre precisei me preocupar. Então, quem dirá que agora eu parar de me preocupar vai garantir que vai dar tudo certo. Né? Então, é um exercício de confiança em Deus. E é um exercício muito difícil de fazer mesmo, né? De entender, eu sou filha de Deus, Deus é meu pai, Deus sabe do que eu preciso, Ele já sabe do que eu preciso. E Ele não vai deixar faltar nada. Isso, às vezes, pra mim, é uma coisa que eu fico pensando... Cara, que louco, sabe? Tipo, como assim? Eu não preciso ficar preocupada? Tipo, Deus tá cuidando de mim? Então, não quero dizer que a ansiedade é um pecado. Mas eu diria que talvez seja uma falta de você entender completamente o plano de Deus pra você. Uma falta de entender completamente o que Deus tem pra você. O que Deus quer fazer por você. E do amor que Ele tem por você. Que... te permite ter a paz que excede todo o entendimento, né? Em Filipenses 4:4 fala pra gente entregar as nossas ansiedades pra Deus com o coração agradecido. E isso me faz pensar muito que quando eu tô preocupada aqui com qualquer coisa que possa estar me preocupando, eu posso entregar pra Deus, lembrando das coisas que Ele já fez por mim, com o coração agradecido. Isso me reforça de que Deus é meu pai, Deus tá cuidando de mim, eu não preciso me preocupar, porque Ele já cuidou no passado e Ele vai continuar cuidando no futuro. Então, a gente também pedir ao Espírito por essa paz, que excede todo o entendimento, porque talvez o entendimento humano seja de que eu preciso ir atrás das coisas, eu preciso me preocupar, porque se eu não me preocupar, ninguém vai se preocupar por mim. Mas não, a gente tem um pai que se preocupa por nós e que a gente não precisa se preocupar. Então, eu não diria que é o pecado, mas talvez a pessoa tá vivendo menos do que ela poderia estar vivendo, sabe? Eu acho que eu gostei, curti o jeito de enxergar isso, Rê. Eu acho que não é a ansiedade em si que é um pecado. E talvez nem haja um pecado. Só haja uma necessidade de um crescimento, de um amadurecimento no relacionamento da pessoa com Isso. Às vezes, talvez o que a gente poderia, né,
nomear, talvez, como pecado, seria talvez a necessidade do controle que muitas vezes acompanha a ansiedade, né? Então, eu preciso estar no controle da minha vida, eu não consigo entregar esse controle para Deus, eu não consigo. Aí esse controle, quando a gente quer acreditar que as coisas estão no nosso controle, daí é um caminho certo para ansiedade, porque várias vezes as coisas não estão no nosso controle. Talvez né? a ansiedade seja mais uma consequência de um pecado, uma consequência de uma imaturidade, do que o pecado em si. Sim, E aí, talvez até poderia chamar de pecado a ansiedade no sentido de se... Enfim, né? Acho que talvez como consequência disso, ou essa coisa muito persistente, assim, que eu não quero deixar Deus tomar esse lugar de central na minha vida, não quero deixar o controle na mão de Deus, né? Porque lá em Mateus fala, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhes serão dadas. Então, talvez eu não quero buscar o reino de Deus, eu quero eu fazer as coisas do meu jeito. Aí, talvez isso poderia, né, ser o pecado. Mas eu gosto de não chamar a ansiedade por si só de pecado, porque como é uma coisa que a gente não tem controle, talvez entraria meio no status tipo da tentação, sabe? Eu ia emendar exatamente isso. O que você faz com a tentação é o que pode se tornar um pecado. Exatamente. E eu também acho que você vai fechar comigo na questão do autocuidado, templo do Espírito Santo. Tá com sintomas, você não se cuidar, você não buscar apoio, Sim. passa a ser pecado. Sim. E é muito louco porque se você for ver a palavra de Deus, ela já dá várias orientações do que a gente tem que fazer para ter uma vida saudável. Então, o próprio exercício físico, né? Você falou, a natação te ajudou por um tempo e tal. É muito bom para ansiedade. O exercício físico faz muito bem pro nosso cérebro, não só pro nosso corpo, pro nosso cérebro, nossa saúde mental. E assim, quando a Bíblia fala de cuidar do templo do Espírito Santo, tá envolvido. A nossa alimentação, não ter o excesso de cafeína, porque a ansiedade não é só aqui na mente, tem muito do nosso corpo também, né? Então, quando eu gasto energia com exercício físico, quando eu faço exercício físico, tem as endorfinas que são liberadas, que ajudam, né, a um funcionamento melhor do nosso cérebro. A cafeína gera uma ativação maior do nosso corpo, então a gente fica mais... O coração acelera mais, então a gente fica mais num estado mais ansioso. Ou então, outras coisas, por exemplo, que ajudam. A gente viver... Eu gosto, na perspectiva da psicologia, a gente fala muito do viver no presente, né? Mas se for pensar na perspectiva bíblica, eu gosto de pensar no viver no presente e com a perspectiva da eternidade. Então, quando a gente vive no aqui e agora, concentrados no que Deus, né, um dia bastam para hoje os problemas desse dia. Então, viver um dia de cada vez, né? Deus já falou que vai derramar graça, um dia de cada vez, igual o maná. Se o povo parasse para pensar, meu Deus, o que eu vou comer depois de amanhã? E guardasse o maná, apodreceria. Não, mas tem que esperar naquele dia, a previsão daquele dia, né? Então, viver o presente também é bíblico. Ter relacionamentos saudáveis com as pessoas, né? Isso tudo. E aí ter uma vida, né, de oração, relacionamento próximo com Deus. Tudo isso são coisas que ajudam muito na ansiedade, né? Então, se a gente for seguindo por esse caminho, já é um bom passo, né? Claro, daí a terapia, puxando aqui pro meu lado, ajuda muito a você tanto implementar esses hábitos de vida saudáveis, mas também entender na tua história de vida o que pode ter contribuído para você ficar mais ansioso, quais são os gatilhos da tua ansiedade. Isso é um ponto muito importante, ela não vem do nada. Por mais que às vezes a gente não saiba identificar o que causou, sempre tem alguma coisa que causa ali naquele momento, e olhar para isso. Ou seja, porque tá se aproximando alguma coisa, né, que pode ser ruim, ou pode ser também por um trauma. Então, o estresse pós-traumático, né, vem muito disso. Eu tive uma experiência muito negativa com determinada situação, então a possibilidade de me aproximar dessa situação, por exemplo, o avião, né? Sei lá, um dia peguei um avião e passei muito mal, teve turbulência, foi horrível. Provavelmente eu vou ficar ansiosa depois que se eu tiver no meu futuro próximo andar de avião, né? Então, nem sei como eu cheguei nesse ponto, mas enfim. Acho que são essas coisas que a gente vai entendendo sobre a ansiedade, sobre o pecado, sobre o autocuidado, sobre você saber cuidar do templo do Espírito Santo. E ainda, a própria Bíblia, a Bíblia cita
conta a história de alguns personagens. Eu fui pesquisar sobre isso e tem uma galerinha aqui que é listada como os 5 top ansiosos da Bíblia, assim, é meio que padrão. Elias, Davi, Jonas, Jó e Marta. São os 5 top, assim. E uma das características que o pessoal coloca eles como ansiosos, como pessoas que talvez hoje precisariam fazer terapia, precisariam fazer algum medicamento e tudo mais, é o desejo, pedido para morrer. É isso mesmo? Dá para colocar como a identificação de uma crise. Vou falar da minha crise que eu tive. Eu não estava pedindo para morrer, mas eu tive certeza que era bom ligar para casa, me despedir. Achou que ia, eu acho que agora vai. Sim. Né? Mas você pega uma das características que eles mais destacam nesses casos, né? É aquela coisa de que na história deles eles pediram para morrer. Sim. Como é que é isso na ansiedade? Quando é que chega nesse nível? Sim. Eu fico pensando, talvez, nessas situações, né? Que esses personagens bíblicos estavam passando, por exemplo, deviam estar muito angustiados, né? E aí, essa angústia pode vir de mais de uma coisa, né? Uma delas, a ansiedade, né? Então, se a gente for pensar que também tem a depressão, né? Que é quando, enfim, né? Nosso humor já tá bem rebaixado, a gente se sente mais apáticos, sem ânimo para fazer as coisas, né? Então, isso também é uma situação que pode levar para esse estado de angústia. A ansiedade crônica, né? Então, pessoas que têm transtorno de ansiedade que não são tratados e muitas vezes daí também ansiedade generalizada, mas normalmente por exemplo, fobias específicas, fobia social, isso gera um isolamento. Então, a ansiedade e a depressão muitas vezes são comórbidas, né? Uma da outra. Então, muitas pessoas que têm ansiedade também têm depressão e vice-versa. Porque muitas vezes a vida da pessoa que é muito ansiosa é angustiante a maior parte do tempo. E se ela não sabe lidar com isso, se ela não tem recursos para lidar com isso, isso vai gerando uma frustração, um desânimo, um cansaço, uma desesperança com a vida. Então, poxa, minha vida vai ser sempre assim, né? Ou pessoas, por exemplo, que sofrem muito com o toque, por exemplo, que tá dentro lá dos transtornos de ansiedade. É muito cansativo, né? O toque, as obsessões, as compulsões. Ou então, enfim. Então, a ansiedade crônica, não tratada, por muito tempo, vai trazendo prejuízo à vida da pessoa. Aí isso pode levar para esse estado de desesperança, que normalmente é o que te leva a querer pedir para morrer, por exemplo, né? Tipo, eu não vejo um futuro, eu não vejo uma possibilidade de eu ter um futuro legal, então eu prefiro que Deus me leve desse mundo, né? Então, entendi. Já é um estágio assim de uma ansiedade constante, vivida intensamente, sem uma mudança, sem nada. Normalmente daí já entra com uma depressão junto, assim, né? Normalmente tem a depressão, caminha junto também. Entendi. E terapeuta é ansioso? Pode ser. Pode ser? Não soa como tipo assim um endócrino gordo? Não é contraditório? Um cardiologista que fuma? Não é contraditório? Então, eu acho que assim, né? O cardiologista que fuma, ele escolhe fumar. Certo. Ele escolhe fazer a pior coisa que ele poderia fazer com conhecimento de causa. Exatamente, né? Aí, por exemplo, enfim, acho que nesse caso, né, ser psicóloga, você não tá imune a sentir coisas, certo, né? Você vai sentir tristeza, você vai sentir ansiedade, vai sentir angústia, vai sentir várias coisas. Você tá suscetível a estados de exaustão, um burnout, por exemplo. Enfim. Então, eu acho que daí é a mesma coisa da tentação. O que eu faço com isso, sabe? Então, por exemplo, eu, Rebeca, sou uma pessoa que sou mais ansiosa. Ó, tô esbarrando em tudo aqui. Eu sou mais ansiosa, né? Eu tenho consciência
de que eu não preciso de muito pra estar acelerada no meu dia, pra preocupar, né? Eu normalmente sou a pessoa que vai fazer uma viagem, eu já pensei como que eu vou pra lá, se eu vou perder o voo, se eu não vou, quanto tempo antes de casa eu tenho que sair pra pegar o voo, que documentos que eu tenho que levar, onde que eu vou ficar, o que o cara da imigração pode me falar ou não. Eu sou uma pessoa muito prevenida, entendeu? Isso é fruto da minha ansiedade, né? Então, certo. A ansiedade está ali procurando ameaças, coisas que podem dar errado, pra me preparar para aquilo, né? Então, eu tenho esse perfil. Agora, eu sei o que eu tenho que fazer com isso. Então, eu respiro muito durante o meu dia. Eu decorei esse versículo de Mateus 25-33. Inclusive, eu tenho ele tatuado. Não ele, né? Eu tenho Mateus 33 tatuado no braço aqui. Que legal, Rê. Sim, porque eu me lembro dessas coisas, entendeu? Certo. Então, e aqui no outro braço eu tenho escrito Live Now, né? Que é viva o presente, viva agora. Então, eu conheço a minha ansiedade, eu conheço de onde ela vem, eu conheço os meus gatilhos, eu conheço o que eu faço com isso. Então, eu já sei o que fazer. Então, eu não sou uma pessoa que sofro com a minha ansiedade, por exemplo. Claro, tem dias que, como qualquer outro ser humano, a ansiedade está mais alta. Eu tenho muito essa coisa da empolgação. Desde criança, se tem, tipo, acampamento da igreja, eu não dormia à noite, entendeu? Então, eu sou assim até hoje. Eu vou viajar, uma semana antes, eu já não vou estar dormindo muito bem. É uma coisa que foge do meu controle, entende? Então, o que eu posso fazer sobre isso, eu faço, né? Então, é muito bom, na verdade, porque eu consigo me identificar com as pessoas que eu atendo, eu sei o que elas passam, eu sei o que ela tá sentindo, então, né? você, com experiência própria, sabe como é acolher a ansiedade. Exato. E sabe o benefício. E que sabe que esse negócio dá certo. Exatamente. E aí vai ficando cada vez mais fácil, né? Então, hoje, muitas das coisas que antes eu ficava muito mais ansiosa e ficava minha cabeça, assim, né? Um monte de pensamento. Hoje eu já sei frear muito antes e não me permitir ir por esse caminho, porque eu sei que não vai dar certo. Então, já me freio antes. Então, terapeutas podem ser ansiosos, mas é importante eles saberem lidar com a ansiedade deles pra não atrapalhar, né? Exatamente. Super show. Rê, todo convidado que vem aqui, ele precisa dar dica pra galera que tá acompanhando. Okay. Uma música, 2 links e 3 livros. Legal. É uma música. Até tava ouvindo ela hoje. Então, já que estamos num programa cristão, né? Eu gosto muito daquela Permanecerei. Não vou cantar porque minha voz é horrível. Mas ela fala muito sobre como, né? É Deus quem nos sustenta. Nossa alma anseia pela fonte que é Jesus. Então, momentos de angústia, né? A gente pode sempre recorrer a Jesus. Não que ele seja um ansiolítico que a gente toma. Não é reduzido a isso. Mas sim, ele é a pessoa pra quem a gente pode correr, pedir ajuda, pedir abraço, pedir colo quando a gente não tá bem. Então essa é a minha dica de música. Os links. Eu lembrei de 2 vídeos que eu costumo passar pras minhas clientes na terapia. Um deles eu até anotei aqui o nome porque um é em inglês, espera lá. Um é sobre raiva. É uma coisa também muito presente, um tema muito presente na terapia. Então, o nome do vídeo é Raiva, como dominar esse sentimento. Explica um pouquinho sobre por que a gente sente raiva, como que a gente faz pra regular essa raiva e tudo mais. E outro é A Reason Not to Worry What Others Think. É uma razão pra não se preocupar com o que os outros pensam. Porque muitas vezes a gente anda sempre preocupado, né? Ai, meu Deus, eu tô saindo com essa roupa, vai estar todo mundo me julgando, tá todo mundo prestando atenção em mim. E não, a maioria das pessoas não está prestando atenção em você. Não. Normalmente as pessoas estão preocupadas com elas mesmas e não com o que você tá vestindo, usando e tal. Então esse é um vídeo muito legal que ilustra isso por meio de uma pintura. É do School of Life, eu acho que é o nome do canal. E aí os livros. Os livros. São os meus favoritos. Primeiro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Sim. Eu sempre indico esse livro. Muito bom. Você já leu também? É muito, muito bom. Gosto muito. Aí, a segunda indicação é um livro que eu tô lendo agora. Já tô da metade pro final. De um cientista... enfim, ele é psicólogo. Professor da Yale, na Universidade dos Estados Unidos. Se chama Permissão para Sentir.
E é muito, muito bom. Tô gostando muito. Fala sobre como a gente lidar com os nossos sentimentos, sobre como a gente se tornar cientistas da emoção, que ele fala. Então, a gente aprender a identificar, reconhecer nossas emoções, expressar e tal. É muito, muito legal. E a minha última indicação, Comunicação Não Violenta. É um livro essencial, eu acho que deveria estar na escola, assim, todo mundo deveria ler esse livro. Não fala sobre ansiedade, fala sobre comunicação, sobre relacionamento interpessoal. Então, para qualquer pessoa que se relaciona com outro ser humano, fica a dica, Comunicação Não Violenta. É sensacional, leitura obrigatória. Eu gosto muito, sempre indico também. Rê, agora eu vou pedir para você olhar para a câmera, para a galera que está aqui acompanhando a gente e compartilhe uma mensagem, abençoa a vida deles, o que você achar que deve falar. Legal. Bom, né, já que a gente tá falando desse tópico, ansiedade, acho que a minha mensagem final pra você é: tá tudo bem se você sente ansiedade. Você é um ser humano, né? Tá tudo certo, isso faz parte. Você não está sozinho, mas busque conversar com isso sobre alguém. Conversar sobre isso com alguém, né? Compartilhe o que você está sentindo para mostrar que você não tá só, né? Uma pessoa que pode te acolher, te ajudar. E leve realmente para Deus esses teus pensamentos ansiosos. Lembre que Ele tá com você, Ele é seu pai, Ele te sustenta, Ele não vai te abandonar, Ele não te deixa nunca. E você não tá sozinho nessa, nem em relação às pessoas, porque muitas pessoas passam por isso, e nem em relação a Deus, porque Ele tá sempre com você, te acompanhando em tudo. É isso. Rê, eu com os outros convidados eu encerraria agora. Mas com você eu não vou fazer isso. Certo? Eu tenho uma convicção em Deus que se eu sou professor, fui professor esse tempo todo, é para eu transbordar, além de cumprir todas as minhas obrigações, cumprir as minhas missões profissionais, é ali no dia a dia transbordar o amor de Jesus pela vida dos meus alunos, né? E você foi minha aluna. Sim. E chegar no coração dos alunos, na posição de professor, tendo conteúdo para terminar, tendo a vaga, o vestibular chegando. Matemática, véio. No meio da matemática, você conseguir transbordar o amor de Deus, não é uma tarefa simples. E eu sempre orei, falei: Deus, tem alunos que te conhecem, tem alunos que te amam, tem alunos que querem transbordar esse amor, e que eles têm acesso aos outros alunos que ainda não têm. Coloque esses alunos perto de mim. Me faz conhecer, me faz ter acesso a eles. E você foi uma dessas alunas, né? O teu ano, inclusive, ali, você tá aqui, a Maitê, a Rá, né? Vocês apavoraram aquele lugar, transmitindo o amor de Deus, né? E foi resposta de uma oração para mim. Você foi resposta de oração. Enquanto eu orava por aqueles alunos, uma das coisas que eu pedia para Deus, você foi usada para isso. Eu recentemente fiz transição com a minha família de igreja. Estou chegando na PIB há cerca de 2 anos. E a gente veio conhecer a PIB e a gente veio na sexta-feira. Né? Foi o último culto do MAP. Que no culto seguinte transformaria-se em flow. É verdade. Certo? E eu cheguei ali e vi o Tarek, e eu falei: cara, o Tarek é o marido da Rê. Né? Olhei lá na frente, vi você, falei: cara, a Rê tá ali. Né? E tava com a minha família ali assistindo ao culto, conhecendo a PIB. Quando de repente passa uma aluna minha daquele ano, a Paula. Hoje ela está estudando na Federal de Santa Catarina. Ela passou assim, ela voltou: prof, você por aqui? Eu falei: Paulo, tô aqui, vim conhecer, estamos aqui com a minha esposa, Rafa, minha filha, o Enzo, meu filho. Você está vindo para cá? Conversando com a aluna, explicando que eu estava conhecendo a PIB. Ela pegou o telefone da Rafa. Que legal. Até eu chegar em casa, eu saí do culto, até chegar em casa, a Rafa já estava no grupo da célula, marcando rolê pro sábado. Que legal. Caraca. Certo? E o Enzo ali com o pessoal do UP teve toda uma acolhida ali. E nesse momento de transição,
uma angústia minha da Juliana era, cara, a Juliana, a gente se adapta a qualquer igreja. A gente precisava que a Rafa e o Enzo fossem acolhidos. E chegamos aqui, quem que estava aqui para acolher? A Rê. E estava uma aluna minha, né? E Deus ministrou, falou, é o fruto de oração, de cuidado, agora é hora de você colher esse fruto. Sim. A Rafa, ela precisou, por desafios na própria escola, de notas, de aprendizagem, ela foi direcionada para acompanhamento terapêutico. Falei, vou falar com a Rê. Falei com a Rê. A Rê hoje é terapeuta da Rafa. Resposta de oração também. Rê, você é manifestação de Deus, do amor de Deus, para minha vida em vários aspectos. Em vários aspectos. Para minha família. Preciso dizer que eu amo você. Para mim é uma alegria ver Deus fazendo com você tudo que Ele tem feito, com o Tarek. Sou fissurado pelo Flow, acho o máximo ver o Enzo e a Rafa aqui, e eu preciso te agradecer. Te convidar para estar aqui, para mim era assim, era a resposta de Deus. Deus, se esse podcast vai dar certo, a Rê vai topar, né? E eu vou poder fazer o programa com a Rê, né? E poder te agradecer por tudo que você significa, por tudo que você transborda, do que você representa no que diz respeito a Deus, para a minha vida, para a vida da minha família. E eu quero que isso seja só o começo. Eu tenho certeza que você vai muito, muito, muito longe. Amém. Obrigada. Nossa, fico muito emocionada. E também, assim, é totalmente... A sua vida também foi muita resposta de oração para nós, assim, né? Então... um monte de adolescente naquela escola, no terceiro ano, e você sempre esteve lá com o teu abraço, né? Sempre nos deu suporte nas nossas angústias também. Então, você estava ali, você estava presente, você era um professor cristão que sempre demonstrou esse amor, esse cuidado pelos alunos, e a gente sentia isso, assim, de verdade. Então, eu, né, a Maitê, a Raquel também, o Auro, todos nós temos muito carinho mesmo de você, dessa época, e da sua família, porque eu lembro que quando eu tava lá, acho que o Enzo tava nascendo, sei lá, né, mas... não sei que ano que ele nasceu, mas ele era bem pequenininho. Então, a gente sempre teve muito carinho, e eu... Quando também você chegou aqui na PIB, para nós foi um privilégio te receber. E foi essa sensação que eu tive no meu coração de... Eu quero retribuir, sabe? Todo o amor, o carinho que a gente recebeu lá no terceirão, todos os ensinamentos, não só de matemática, mas da vida, uma orientação, uma luz, né, sobre o vestibular, como estudar para a prova e conselhos sempre muito carinhosos e presentes ali. Então, para mim sempre foi esse desejo também de retribuir isso. Porque a gente foi muito abençoado, né? E agora a gente também quer abençoar e retribuir isso. Então, eu amo muito vocês, amo muito a família de vocês. Bem, obrigado mais uma vez por estar aqui junto, tá bom? Imagina, conta comigo. Galera, valeu demais mais esse programa. Semana que vem a gente tá de volta aqui no One College Talk. Um grande abraço e até lá. Tchau! Tchau!